Irmãos, hoje à noite a gente está começando um tema novo, né? Um tema, eu queria que o pessoal colocasse aqui, ó. O tema é o mistério revelado à igreja. Amém? E nesse tema a gente vai tratar de muitos assuntos importantes para nós, com relação à primeira e à segunda vinda de Jesus. Afinal de contas, está chegando o Natal aí, é tempo da gente relembrar mesmo sobre o nascimento de Jesus, a sua primeira vinda. Quando você vê uma arte como essa, irmãos, você tem certeza de uma coisa: Maneco participou dessa elaboração. Amém? Ficou bonito, não ficou? A gente vai estar falando sobre isso essa noite. Se prepara, porque em dezembro e em janeiro, esse é o tema que a gente vai estar tocando aqui, com muitas coisas boas para você. Eu queria começar falando sobre isso com você. A gente vai falar sobre esse mistério. Aí você vai me ajudar aqui, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para ele: é mistério, meu irmão. Aleluia! Acompanha comigo aqui, irmãos. Mas lá em Gênesis a gente vê o início de todas as coisas. Deus cria os céus e a terra, faz a criação de todas as coisas, do homem. O homem peca, você conhece a história. Ele é expulso do jardim. Mais na frente, a maldade do homem se multiplica sobre a terra. Deus traz o dilúvio para recomeçar aquela criação com Noé, a sua família. Noé sai da arca depois de alguns dias. Seus filhos começam a se multiplicar. Deus dá uma instrução deles se espalharem sobre a terra. Mas quando chega em Gênesis capítulo 11, a gente tem a história da Torre de Babel, onde a humanidade daquela época se junta e diz: olha, vamos construir uma torre, vamos se juntar todo mundo aqui para a gente não se espalhar sobre a terra, para que nós possamos engrandecer o nosso próprio nome. Então, a motivação naquele momento era desobedecer à instrução de Deus e engrandecer a si mesmo. E aí, você conhece também a história da Torre de Babel. Deus traz uma confusão de línguas e aquelas pessoas acabam se dispersando. E Deus vê que a humanidade, desde o início da criação, ela estava caindo nesse caos de maldição, de se afastar das instruções de Deus. E Deus decide começar um plano diferente. Ele chama um homem chamado Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, e ele diz para Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, Abrão, eu vou engrandecer o seu nome. Você consegue perceber a diferença? No capítulo anterior, em Gênesis 11, os homens queriam se afastar de Deus e engrandecer o próprio nome. Com Abraão, Deus diz: faz o que eu digo, que eu mesmo vou me encarregar de engrandecer o teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, seja você uma bênção. Abraão, a partir de você, em você, serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Amém? Então Deus cria o início de um plano ali com Abraão. A partir dele, da sua descendência, abençoar todas as nações, toda a humanidade. Graças a Deus. E isso se cumpre em Jesus. Jesus vem como o descendente. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus dá uma informação muito importante para a gente na genealogia de Jesus. Começa dizendo que ele era o descendente de Davi e o descendente de Abraão. Jesus era descendente direto, tanto de Abraão como de Davi. Deus tinha feito promessas específicas a esses dois homens. Para Abraão, essa promessa de uma bênção, que a partir da descendência dele ia alcançar o mundo todo. Para Davi, uma promessa de que um descendente dele iria governar e reinar nessa terra. E essa era uma informação importante, irmãos, porque eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre o reino de Jesus, nós estamos falando de um cumprimento no reino espiritual e no reino natural também. Amém? A palavra diz e nos ensina que no momento que Adão pecou, ele entregou o domínio que ele tinha nas mãos do diabo. Não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ele é o príncipe desse mundo, o Deus desse século. De fato, até agora, Satanás ele reina nesse mundo. É por isso que a Bíblia diz que não pode haver amizade com o mundo e amizade com Deus. Você está me entendendo até aqui?
Jesus vem para resolver dois problemas principais para a humanidade. O fato de o homem ter perdido a comunhão com Deus através do pecado. Jesus vem para trazer o homem de volta a essa condição de bênção, de comunhão, porque ele estava falando, irmãos, a gente se acostuma muito com essa palavra bênção, mas quando Deus fala para Abraão, quero que você lembre, o homem estava debaixo de uma maldição, e Deus diz, eu vou mudar isso, a partir da tua descendência, o homem vai voltar para o lugar da bênção. Salvação, comunhão com Deus, reaproximação à presença de Deus, isso estava embutido na promessa sobre Jesus Cristo. Mas a Davi ele disse, eu vou levantar um descendente teu que vai reinar nesse mundo, ele vai tomar de volta a autoridade que o diabo roubou para o homem. Amém? E aí Jesus vem, descendente de Davi, descendente de Abraão. A Bíblia chega a dizer lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, o anjo falando para Maria, ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre, diga para sempre. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora perceba, irmãos, que todas essas promessas dizem respeito à descendência de Abraão, à descendência de Davi, à casa de Jacó. Porque Deus em Abraão, ele está criando um plano em que, a partir do povo de Israel, ele iria levar uma salvação que iria de fato alcançar todas as outras nações. Mas Deus precisava começar por algum lugar. Deus precisava criar, sabe, às vezes a gente não entende muito bem e pensa que Deus fez acepção ao escolher a nação de Israel para ter aliança com ela no Velho Testamento. Mas Deus não podia escolher a nação de Israel, porque a nação de Israel não existia. Deus ele resolveu criar uma nação com a qual ele pudesse fazer uma aliança, e a partir dessa aliança alcançar o mundo todo. Você me entende até aqui? Isso se cumpre em Jesus. Jesus vem e a palavra é muito clara, os evangelhos são muito claros quando mostram que Jesus ele veio com um foco. Ele veio sim morrer pelo mundo todo, mas naquele primeiro momento ele veio pregar e ensinar exclusivamente para os judeus. Ele chega a dizer isso para uma mulher gentia, ele diz, eu vim para ensinar para as ovelhas perdidas da casa de Jacó. Quando ele está enviando os discípulos para pregar em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10, ele diz claramente para eles, não vão nem para os samaritanos, nem para os gentios, preguem apenas para os judeus. Lá em Atos no capítulo 3, Pedro ele diz, olha, depois que Deus ressuscitou Jesus, falando para o povo de Israel, ele diz, ele enviou ele primeiramente para vocês. Por quê? Deus ele tinha um objetivo, irmãos, que a nação de Israel se tornassem os grandes missionários que iriam alcançar o mundo todo, que iriam pregar esse evangelho e levar essa salvação para todas as nações. Mas a gente sabe pela palavra que não foi bem assim que aconteceu. A palavra diz, os evangelhos mostram que eles rejeitaram a salvação que Deus tinha prometido. João capítulo 1 deixa isso mais resumido para a gente no versículo 11. João 1,11 diz que ele veio para os que eram seus, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode falar para quem está do seu lado, diga para ele, está falando de você. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então João está dizendo, Jesus veio para os que eram seus, Jesus veio para os judeus, ele veio para pregar primeiramente para eles, mas eles não o receberam. Paulo fala muito sobre isso no livro de Romanos, principalmente lá no capítulo 11, e ele diz que aquele galho que era da árvore, da videira verdadeira, da figueira verdadeira, foi arrancado, mas foi enxertado um outro de oliveira brava, de pessoas que não estavam nessa ordem do plano naquele momento, mas porque
o povo de Israel rejeitou Jesus. Nós que éramos considerados gentios, a Bíblia diz que nós estávamos estranhos às alianças, alheios às promessas, mas Deus, Ele nos enxertou na videira, quando nós cremos em Jesus. Então, havia um momento em que o homem estava em desobediência, em rebeldia a Deus, e Deus resolve criar uma nação para fazer uma aliança e começar um plano de salvação para o mundo todo. Só que esse plano, em um determinado momento, ele não pode ser alcançado, porque aquela nação rejeita o plano de Deus. E aí, na nova aliança, Deus pega os gentios e começa agora, a partir desse povo, a levar agora a palavra para toda a humanidade. Esse é um resumo do Evangelho, irmãos, que eu sei que você já sabe. Mas eu estou dando esse resumo para a gente entrar no nosso assunto. A gente vai falar sobre mistério. O que é esse mistério que a Bíblia tanto fala? Porque pensa bem comigo, se Deus estava oferecendo de forma genuína aos judeus no Velho Testamento uma promessa de salvação, mesmo sabendo, porque Deus sabia, mesmo sabendo que eles iriam rejeitar Jesus, Deus não podia falar isso para eles antes. Deus não podia falar para eles: olha, eu estou oferecendo Jesus aqui para vocês, mas na verdade eu já sei que vocês vão rejeitar, e eu vou ter um plano B já preparado aqui para vocês. Deus não falou isso, irmãos, porque o oferecer aquela salvação precisava ser genuíno. O oferecimento tinha que ser genuíno. As pessoas tinham que, por elas mesmas, tomarem as suas próprias decisões, mesmo Deus sabendo a decisão que eles iriam tomar. Eu estou te falando isso para você entender uma coisa. Quando a gente vai para o Velho Testamento, mesmo que a gente veja muitas profecias referentes ao futuro, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, nós não vamos ver no Velho Testamento muitas profecias referentes a esse tempo em que estamos vivendo, porque Deus não podia revelar como as coisas iriam se desenrolar agora, senão Ele iria atrapalhar a decisão que os judeus iam tomar. E isso é uma informação muito importante para nós, irmãos, porque isso nos mostra a importância do Novo Testamento. A importância que nós temos que ter. Claro, o Velho Testamento, irmãos, é maravilhoso, e tem muita coisa da revelação de Deus lá. Só que tem coisas, e a gente vai ver já já, que Deus falou lá de uma forma não muito clara. Olha o que Pedro fala sobre isso, por exemplo. 1 Pedro, capítulo 1, se você quiser abrir comigo, o pessoal vai colocar aqui no telão também. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 10, diz assim: até mesmo os profetas queriam saber mais sobre esta salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Diga, foi para mim. Não, diga de novo, foi para mim. Os profetas, eles investigaram. Olha as palavras que Pedro está usando. Ele está falando sobre os profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, tantos outros no Velho Testamento profetizando. Ele diz, eles falavam dessa salvação, mas eles investigavam, porque eles sabiam que eles estavam falando de algo que estava sendo preparado para vocês. No versículo 11 ele deixa isso mais claro, ele diz: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Diga de novo, foi para mim. Aleluia. E agora, presta bem atenção nesse agora. Agora, essas boas novas foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Pedro está dizendo, olha irmãos, os profetas no Velho Testamento falaram sobre a salvação que Deus estava preparando. Eles falaram sobre os sofrimentos e sobre a glória
que Jesus iria desfrutar. Mas eles mesmos não entendiam muito bem do que estavam falando. Eles precisavam investigar, descobrir qual era o tempo, a ocasião certa que o Espírito estava dizendo a eles, porque eles sabiam que estavam profetizando de coisas que não ia acontecer para eles, mas ia acontecer para vocês. Pedro está dizendo, por mais que eles profetizaram muitas coisas, eles não entendiam tudo o que estavam profetizando. Eles não sabiam os detalhes, quando ia acontecer exatamente aquilo, a ponto deles ficarem investigando. Pedro termina dizendo que até os anjos estavam querendo entender melhor essas coisas. Aleluia. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus começando a falar sobre essas coisas também. Lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta a parábola do semeador. Todo mundo conhece a parábola do semeador. Para a gente é muito normal essa parábola, mas para os discípulos naquele momento não foi. Jesus já estava há vários meses, mais de um ano, ministrando para aquelas pessoas, mas ele nunca até aquele momento tinha falado acerca de parábolas. Era a primeira vez que Jesus estava usando uma parábola para ensinar para as pessoas. E aquilo causa uma estranhez nos discípulos. Mateus capítulo 13, no versículo 10, diz assim: os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Aquilo era uma novidade. Até aquele momento, depois disso, irmão, Jesus vai contar várias parábolas, mas até aquele momento ele não tinha ensinado acerca de parábolas ainda, através de parábolas. E os discípulos acham aquilo diferente, perguntam: por que você está fazendo isso agora? E Jesus responde no versículo 11: porque a vocês é dado conhecer os mistérios. Diga, mistérios. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. É interessante, irmãos, porque quando a gente pensa nas parábolas, a gente tem a tendência de pensar que Jesus usava parábolas para facilitar o entendimento. E até certo ponto é verdade. Jesus ele usava algumas parábolas, coisas rotineiras, cotidianas, para trazer alguns ensinamentos cotidianos também para aquelas pessoas. Mas quando a gente vai ver a resposta de Jesus aqui, ele está dizendo, na verdade, que ele estava usando parábolas para codificar algumas coisas que as pessoas não podiam entender. Que só os discípulos é que podiam entender a partir de agora. Depois do versículo 11, ele vai citar a profecia de Isaías no capítulo 6, quando Isaías diz que as pessoas iriam ouvir, mas não iriam escutar. Iriam ver, mas não iriam enxergar. Porque ele estava revelando coisas diferentes. Olha o que ele diz, mais na frente um pouquinho, no versículo 16, Mateus 13, 16. Jesus olha para aqueles discípulos, para os 12, e diz: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sei que você está quase entendendo. Olha o que diz o versículo 34. Mateus 13, 34. Mateus ele resume as parábolas de Jesus dizendo assim: Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: eu abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aleluia. Jesus começa agora a ensinar acerca dos mistérios do reino dos céus. E a primeira informação acerca desses mistérios que Mateus nos dá é que eram coisas que já estavam ocultas
desde a criação do mundo, mas que Jesus agora começava a revelar, não para as multidões, mas para os 12 discípulos. Porque, segundo o próprio Jesus, eles estavam com o coração aberto para crer, ouvir e entender o que Jesus estava ensinando. Jesus começa a falar do mistério. Diga de novo aí para quem está do seu lado, é mistério, meu irmão. Se você não entendeu ainda, fique tranquilo, é mistério. Mas você vai entender. Abre comigo em Isaías capítulo 9. Isaías 9. Pedro falou sobre os profetas do Velho Testamento. Jesus mesmo falou aqui sobre os profetas, dizendo que muitos profetas queriam ouvir e ver essas coisas, mas não puderam. Porque, como ele mesmo disse, estava oculto. Desde a criação do mundo. Tinha coisa, irmãos, que Deus não revelou nem para Isaías, nem para Jeremias, nem para Daniel, nem para Oséias, porque era para mim e para você. Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Uma pergunta simples para você, irmãos. De quem Isaías está falando? Jesus. Amém? Fica muito claro hoje para a gente saber que Isaías está falando acerca de Jesus. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías já profetizando acerca do nascimento de Jesus. Ele não iria vir simplesmente do céu como um adulto, não. Ele iria nascer como um menino, como um bebê. Outros profetas falaram essa mesma verdade, o nascimento de uma virgem, o nascimento em Belém. Todas essas informações estão nas profecias do Velho Testamento. Agora, olha para essa profecia mais uma vez que a gente acabou de ler. Isaías fala do nascimento de Jesus, um menino nascendo, um filho sendo dado, mas na mesma profecia ele diz que esse menino iria reinar no trono de Davi. Como eu te disse, esse reino prometido no Velho Testamento, irmãos, ele não é apenas um reino espiritual, mas de fato um reino físico. As profecias que falam sobre o reino de Jesus mostram que ele um dia vai estar sentado no trono de Davi em Jerusalém, reinando em todo o mundo. Isso vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer. Agora, o nascimento de Jesus vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu. Olha que interessante, na mesma profecia, Isaías fala do bebê nascendo e desse bebê mais na frente reinando no trono de Davi. Ele fala de dois momentos para a gente hoje, dois momentos diferentes. Um momento que já aconteceu, um momento que ainda vai acontecer. Na mesma profecia. Guarda isso, eu vou te dar outro exemplo disso. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Isso vai acontecer logo após a tentação de Jesus no deserto. A Bíblia diz em Lucas 4,16 que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Jesus estava lendo as profecias de Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Jesus para de ler a profecia aí, e a Bíblia diz que depois disso, ele diz: hoje se cumpriu
a profecia que vocês acabam de ouvir. Agora, irmãos, Jesus ele não abriu, como algumas pessoas fazem, né, o versículo da sorte de hoje, e abre lá e vê o que é que Deus quer falar. Não, Jesus não abriu aquele texto de forma aleatória. A Bíblia diz que ele achou o lugar. Ele foi especificamente nessa profecia. Jesus queria ler especificamente esse texto. Para nós hoje, está lá em Isaías capítulo 61, onde a gente lê exatamente isso que Jesus falou aí no primeiro e no começo do segundo versículo. Porque a profecia toda de Isaías, ela tem na nossa Bíblia 11 versículos. Mas Jesus só leu o primeiro e o começo do segundo. Parou aí e disse, se cumpriu hoje isso aqui que eu li. Aí deixa eu fazer uma pergunta bem estúpida para você. Será que o resto da profecia Isaías estava na carne? Será que Isaías só foi usado pelo Espírito nessa primeira parte? E o resto... Não, o resto aqui não deve estar muito certo não. Jesus ignorou o resto e só se cumpriu aquela primeira parte mesmo, porque o resto não era inspiração de Deus. A gente sabe que não, irmãos. Mas Jesus deixa bem claro que só uma parte dessa profecia estava se cumprindo naquele momento. O ano aceitável do Senhor. Depois disso, Isaías ainda fala do dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa, ao invés de cinzas. E essa profecia, ela prossegue por mais 10 versículos. Uma parte dela já se cumpriu. O resto dela, irmãos, ainda vai se cumprir. Porque para a gente hoje é muito claro acerca da vinda de Jesus. Nós já entendemos que Jesus veio uma vez e vai vir uma segunda vez. Para a gente que está na igreja, por menos tempo que você esteja aqui, você já deve ter entendido isso de alguma forma. Jesus ele vem 2 vezes para a terra, já veio uma e vem de novo. Só que isso não era claro no Velho Testamento. Isso não era claro para os profetas. Eu vou te dar uma ilustração aqui. Eu queria que o pessoal colocasse a imagem da montanha aqui, por favor. Dá uma olhadinha nessa imagem. O que é que você está vendo? Quem está vendo uma montanha? Quem está vendo mais de uma montanha? Pode não parecer, irmãos, mas aqui no centro a gente tem 2 montanhas. Tem uma montanha menor na frente e uma montanha maior por trás. Você consegue distinguir por essa imagem a distância que existe entre essas 2 montanhas? Você consegue saber o que é que tem no vale entre as 2 montanhas? Não. Só olhando assim a gente vê tudo quase como se fosse uma coisa só. Mas se a gente olhar por um outro ponto de vista, pode passar, a gente começa a ver 2 montanhas. A gente começa a ver agora a distância real entre elas. O que é que pode haver entre essas 2 montanhas? Sabe, quando Deus ele falava acerca da vinda do Messias no Velho Testamento, pode voltar a imagem, era como aquela primeira imagem. Deus mostrava o que Jesus ia fazer na primeira vinda, Deus mostrava o que Jesus ia fazer na segunda vinda, mas ele não podia deixar claro para aquelas pessoas de que isso teria que acontecer em 2 ocasiões diferentes. Porque o que fez isso mudar foi a rejeição de Jesus por parte de Israel. Então, nas mesmas profecias, a gente via os profetas falando de um cordeiro que ia vir para morrer, mas falavam também do leão da tribo de Judá que ia vir para reinar. Nas mesmas profecias, a gente via o profeta dizendo que Jesus ia entrar um dia montado num jumento em Jerusalém, mas também que ele iria montar num cavalo branco com olhos de fogo, vindo para Jerusalém também. E isso trazia um pouco de confusão, porque ao mesmo tempo a gente tinha um Messias que viria para sofrer e morrer, e outro que viria para reinar e governar.
E isso não ficava muito claro para as pessoas, muito menos para os profetas, porque eles sabiam, eles estavam profetizando sobre algo que não era para eles, era para mim e para você. Aleluia. E aí Jesus vem na sua primeira vinda. E sabe qual é um dos motivos dos judeus serem rejeitados? É porque eles colocaram todo o foco naquele que iria reinar, porque era mais interessante para eles do que aquele que iria sofrer. E na expectativa de procurar um Messias que iria libertar eles da opressão romana, do jugo que eles tinham ali, eles não creram no filho de Abraão que estava diante deles, que iria trazer bênção para todas as nações. E por causa dessa rejeição, uma nova fase do plano de Deus, ela começa. E eu queria que você estudasse um pouco disso comigo. Vai comigo para Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25, diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do que, gente? Do mistério. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora, diga agora, tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Paulo está falando rapidamente aqui sobre esse mistério em Romanos capítulo 16. E ele está dando algumas características importantes para a gente. A primeira coisa é que ele diz que esse mistério foi guardado em silêncio desde os tempos eternos. Era algo que Deus tinha planejado desde o início de tudo, mas ele não tinha falado para ninguém. A gente viu a mesma coisa lá em Mateus capítulo 13. Oculto desde a eternidade, guardado em silêncio. Havia algo no plano de Deus que ele já tinha planejado, já tinha estabelecido, mas ele não contou para ninguém, pelo menos para ninguém até esse momento, porque Paulo diz: agora esse mistério foi manifestado. Tornou-se manifesto por meio das escrituras proféticas, das profecias, segundo o mandamento de Deus. Então foi algo que Deus estabeleceu, ordenou, e deve ser recebido por fé, para obediência através da fé, não só para os judeus, mas entre todas as nações. Mas aqui, irmãos, a gente só tem pequenas informações, pequenas características desse mistério. Vamos encontrar mais algumas dessas informações, porque Paulo era PhD em mistério, profissional nisso. 1 Coríntios capítulo 2, vai lá comigo. 1 Coríntios 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6, Paulo vem falando aos coríntios: olha, quando eu estive aí com vocês, eu não falei usando linguagem de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e de poder. Eu não fui aí para dar uma mensagem bonita, para dar um discurso eloquente, não. Eu fui para demonstrar o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, no versículo 6, ele diz também: no entanto, nós transmitimos sabedoria, mas entre aqueles que são mais maduros. Irmãos, o que eu estou ensinando aqui hoje não é para bebê, não. É para pessoas maduras. Paulo diz: eu transmiti essa sabedoria, mas só para pessoas maduras. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está dizendo: olha, o que eu transmiti para vocês não era conhecimento humano, não era sabedoria humana, mas era uma sabedoria
ligada ao mistério de Deus. Um plano que Deus já tinha estabelecido desde a eternidade, mas Ele não revelou para ninguém porque era para nossa glória. Era para mim e para você. Nenhum dos poderosos, versículo 8, nenhum dos poderosos desse mundo ou desse século conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo, esse mistério não foi conhecido por ninguém, porque se as pessoas soubessem desse mistério, eles não tinham crucificado Jesus. É por isso que Deus não pôde revelar, porque Ele precisava deixar com que as pessoas tomassem as suas próprias decisões. E aí ele vai citar, no versículo 9, ele vai citar Isaías 64, 4, que quando a gente não compreende bem o contexto em que ele está falando aí, irmãos, a gente até dá glória a Deus e aleluia quando fala desse versículo. Mas deixa eu te dizer, esse versículo 9 aí não é notícia boa. Paulo diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o contexto, Paulo está dizendo, Deus tinha planejado algo, não contou para ninguém, ninguém sabia, porque se soubesse, não tinha crucificado Jesus. O próprio Isaías, ele diz, tem coisa que Deus não revelou para ninguém. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, Deus não colocou no coração de ninguém, o que Ele tem preparado para aqueles que amam, mas Deus não revelou para ninguém. Isaías estava dizendo isso, irmãos. Um dos maiores profetas do Velho Testamento, que falou tanto acerca das vindas de Jesus, ele estava dizendo, tem coisa que Deus não falou nem para mim. E seria uma notícia muito ruim se Paulo estivesse parando de escrever por aí. Mas o versículo 10 ele continua e ele diz, mas Deus nos revelou através do seu Espírito. Aleluia. Deus não revelou para Isaías porque não era para ele, mas Deus revelou para nós, porque é para nossa glória. Havia algo no plano de Deus, que Ele já tinha determinado, planejado desde antes da criação, mas que Ele não pôde revelar para ninguém, para que o homem tomasse as suas próprias decisões, mas no momento certo, Deus revelou esse mistério. Pastor, pelo amor de Deus, que mistério é esse? Vamos continuar lendo. A Bíblia vai revelar ele para a gente. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 1. Eu aconselho você a ler os capítulos 2 e 3 de Efésios em casa, para você entender melhor do que Paulo está dizendo. Mas o versículo 1 diz assim, por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, diga revelação, Paulo recebeu uma revelação. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Paulo está dizendo, olha, eu não li esse mistério nas Escrituras do Velho Testamento. Me foi dado por revelação. E a gente já sabe que Jesus aparecia para Paulo, irmãos, para trazer instruções para ele. Ele fala isso na carta aos Gálatas. Mas vamos continuar, versículo 4. Ao lerem o que eu escrevi, e ele está mencionando especificamente o capítulo anterior aí, o capítulo 2. Ele escreveu o resumo do mistério no capítulo 2. Já eu vou mencionar para você. Mas ele continua, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Mais uma vez, a mesma informação se repete, irmãos. Paulo diz, esse mistério era algo que Deus tinha planejado, não revelou para ninguém antes, mas agora, pelo Espírito, Deus está revelando para nós. E que mistério é esse? Versículo 5.
Versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo, olha, esse mistério que Deus tinha planejado e não tinha falado para ninguém, tem a ver com os gentios. Tem a ver com esse povo que não tinha aliança com Deus no Velho Testamento, que não estava debaixo da promessa que Deus fez para Abraão naquele momento, que seriam os últimos a serem alcançados depois que os judeus se convertessem. Mas agora a coisa mudou. Deus revelou o mistério, uma vez que eles crucificaram Jesus. Os gentios agora são co-herdeiros. Eles estão no mesmo pé de igualdade, participantes das promessas em Cristo. No capítulo 2, ele resume esse mistério no versículo 15, dizendo assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de judeus e de gentios criasse em si mesmo uma nova humanidade, trazendo paz. Uma nova humanidade. Sabe como no Velho Testamento Deus não achou ninguém com quem ele podia firmar uma aliança, e ele criou uma nação, a nação de Israel, para isso? Na nova aliança, irmãos, Deus cria um novo povo também, que não seriam mais considerados judeus, que não seriam considerados mais gentios, mas o versículo 16 do capítulo 2 diz que agora todos seriam parte da família de Deus. A igreja, o corpo de Cristo. Algo tão simples, tão patente para nós hoje, mas que Deus já tinha planejado desde a eternidade e não revelou em lugar nenhum no Velho Testamento. Mas no momento que Jesus é crucificado e ressuscita, no momento que ele é rejeitado pelo povo de Israel, Deus agora começa a revelar o seu plano, através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo aos apóstolos, dizendo: olha, não precisa mais dar prioridade apenas aos judeus. Vamos agora para Jerusalém, sim, mas vamos também para Samaria, vamos para a Judeia, vamos até os confins da terra, porque todo mundo agora pode ter parte nesse povo novo. Você faz parte, não de um improviso no plano de Deus, irmãos, mas em algo que Ele já tinha estabelecido desde antes da criação. Ele só não contou para ninguém, mas Ele está revelando para mim e para você nessa nova aliança. Através do Novo Testamento, Ele mostra quem é a igreja, o que a igreja é em Cristo Jesus, o que nós temos direito na palavra, o que nós podemos fazer como parte dessa nova humanidade. E lá em Colossenses, no capítulo 1, ele vai falar sobre o mistério também. E ele diz: olha, Deus me fez revelar esse mistério para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha que expressão forte, irmãos. Paulo está dizendo, essa era a informação, era o conhecimento que estava faltando para a palavra de Deus ser plena. Deus me revelou esse mistério para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aí ele diz, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora se manifesta em mim e em você. Isso é, Cristo em nós. Cristo em nós. Não só Cristo vindo à terra, não só Cristo pregando aos judeus, mas Cristo em nós. A esperança da glória. Tem uma glória no nosso futuro, irmãos.
Eu sei que já estamos desfrutando da glória de Deus, mas existe uma glória preparada para nós. Aquele texto de Pedro que a gente leu, Pedro diz que os profetas falaram dos sofrimentos de Jesus na sua primeira vinda, mas falaram também da glória que iria se seguir na sua segunda vinda. Paulo falando sobre a igreja em Romanos capítulo 8, ele diz: para mim eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória, com a glória, com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo era tão focado nessa glória, que em 2 Coríntios 4 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, esse sofrimento leve, momentâneo que a gente passa aqui. Irmãos, quem estava falando que o sofrimento era leve e momentâneo, era um homem que já tinha sido preso várias vezes, apedrejado várias vezes, naufragado várias vezes, por causa dessa palavra. Ele está dizendo: para mim, isso tudo é leve e momentâneo, porque não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Porque é parte do plano de Deus. Se sofremos com Cristo aqui, nós vamos ser glorificados com Ele também. É parte desse mistério, é parte de ser igreja. Irmãos, não perca a sua visão da eternidade. Porque a gente está passando esse vale aqui. Nós estamos vivendo esse período de vale nessa terra. Mas as profecias acerca da primeira vinda se cumpriram. Isso me dá certeza de que as profecias acerca da segunda vinda vão se cumprir também. Se prepara. Jesus está voltando. Isso já estava planejado desde a eternidade, para mim e para a sua glória. Jesus está voltando. A gente precisa entender o que é ser igreja hoje. O que é que Deus espera de nós hoje? O que é que Deus já tinha planejado desde antes da criação para a gente hoje? Não estava revelado, mas agora não é mais mistério. Irmãos, mistério que é revelado deixa de ser mistério. É para mim e para você. Cristo em nós. Cristo em nós. Nós estamos em Cristo, sim. Isso diz respeito ao que nós temos hoje. Mas Cristo em nós é a esperança de algo ainda melhor. Ainda melhor. Não se compara. Paulo diz: os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória. A glória que vai ser revelada. Você está preparado? Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado para a glória? Você está preparado para a glória, meu irmão? Aleluia! Aleluia! Nós somos a igreja do Senhor. Somos a família de Deus. Nesses próximos 2 meses a gente vai aprender sobre tudo isso aqui: a primeira vinda, a igreja, a segunda vinda, tudo que diz respeito a esse plano que estava reservado desde antes da criação do mundo, mas foi revelado na nova aliança. E se foi revelado é porque Deus quer que você saiba, Deus quer que você estude, Deus quer que você mergulhe e pratique essas coisas. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Você não deixou a gente desamparado, perdido nessa terra. Você nos deu um manual, uma instrução clara dos Teus planos ao nosso respeito, da Tua vontade, do Teu caráter, Pai. E nós queremos, Pai, aprender mais. Queremos mergulhar mais. Queremos entender mais dos planos que você tem para cada um de nós. Planos de bem, não de mal. Pensamentos de bem, não de mal. Para dar o fim que você tem planejado para nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Espírito Santo, nós queremos
colocar o nosso coração disponível para sermos ensinados por você nesse tempo. Aprender mais da tua palavra, sermos os filhos de Deus que você espera que nós sejamos nessa terra. Não queremos, Pai, como aqueles judeus, deixar passar a oportunidade que você está nos dando. Ignorar o plano que você está nos revelando. Queremos abraçar, Pai, tudo que você tem para nós. Obrigado pelo poder que está disponível em Cristo. Obrigado porque somos coparticipantes, co-herdeiros, membros desse corpo. Queremos usufruir de tudo que nós temos direito em Cristo Jesus nessa terra. Mas queremos, Senhor, também cumprir com as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Nos ensina a ser igreja, Pai. Nos ensina a ser igreja, Senhor. A andar como igreja. A ignorar as tentações desse mundo. E olhar firmemente para você, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Sabe, irmãos, tanta coisa tem acontecido. E a gente só fica mais convictos de que Jesus está voltando. De que está perto. Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas começando a acontecer, ergam a vossa cabeça, porque a sua salvação está agora mais perto do que estava no princípio. Está na hora da gente começar a andar de cabeça erguida. Está na hora da gente começar a parar de olhar para esse mundo e começar a olhar mais para cima. Tem alguém aqui essa noite que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Não confessou Ele como Senhor e Salvador. Talvez você já tenha essa convicção dentro de você, de que Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca de forma pública de que Ele é Senhor da nossa vida. Se você está aqui essa noite e quer fazer essa confissão, eu quero orar por você. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém com a mão levantada? Estou vendo uma pessoa aqui no meio. Graças a Deus. Onde está a segunda pessoa? Que vai entregar a sua vida a Jesus hoje. Que vai acompanhar aquela irmã. Tomando a melhor decisão da sua vida. Onde está você? Levanta a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero apertar a sua mão. Eu quero te receber como membro da família de Deus. Não membro dessa igreja. Membro da família de Deus. Tem outra pessoa? Lá atrás, estou vendo também a sua mão. Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa que vai entregar a vida a Jesus hoje. Eu quero já pedir a vocês que levantaram a mão, por favor, vem aqui na frente, eu quero orar por você aqui. Se você não levantou e queria ter levantado. Se você não levantou a sua mão e queria ter levantado, vem aqui na frente também, eu quero orar por você. Essa é a noite que Deus marcou com a sua vida para mudar a tua história. Amém, minha irmã? Fica aqui próximo, por favor. Onde está a terceira pessoa? Talvez você já tenha feito isso um dia, mas andou afastado dos caminhos do Senhor. Essa é uma noite de reconciliação. Jesus está te chamando para perto de novo. Vem aqui também, eu quero orar pela sua vida. Vem cá, meu irmão. Onde está você que quer se reconciliar com Jesus? Que quer entregar a vida a Ele? Tome um passo de ousadia, de coragem por Ele. Ele fez por você, faça por Ele também. Onde está você? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Todos salvos? Onde está você? Tem mais uma pessoa. Onde está você? Você não veio essa noite por acaso. Você não veio aqui por acaso. Tem algo que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Deus vai impactar a tua vida. Você já tentou fazer isso com as suas próprias forças, com a sua inteligência, não conseguiu. Ele vai fazer isso hoje. Onde está você? Você só precisa levantar a sua mão, tomar uma decisão.
Obrigado, Pai. Todos salvos? Aleluia. Como é o teu nome? Gerlane e? Jamásio. Jamásio. Ok. Gerlane e Jamásio. Melhor decisão que vocês tomaram na vida. Amém? Quem aqui já tomou essa decisão? Dá uma glória a Deus aí. Então, não é novidade para ninguém aqui o que vocês estão fazendo. Todo mundo já passou por isso. Melhor decisão que vocês tomaram. Jesus vai mudar a história de vocês a partir de hoje. Amém? Estenda a tua mão para cá, vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço pela vida desses dois irmãos, Pai, que hoje estão entregando a sua vida para Jesus. E eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo vai fazer uma revolução na vida deles. Eu creio no teu Espírito guiando, instruindo, direcionando em todas as coisas, para que eles mudem o que precisa ser mudado, para que eles possam, Pai, desfrutar do que você já conquistou para eles na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês vão seguir aquele casal, eles vão conversar com vocês, orar com vocês. Amém? Dá mais uma salva de palmas, por favor. Aleluia! Coisa boa, irmãos. Eu não sei você, eu fico feliz demais quando as pessoas são salvas aqui no culto. Mas isso depende do teu convite também. Convide pessoas. Amém? Se você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida também. É parte da promessa. A gente leu lá em Efésios 3, que nós agora somos coparticipantes, co-herdeiros e temos também direito à promessa. É a promessa do Espírito Santo que nós temos direito. A promessa dele. Você está em Cristo. Batismo no Espírito Santo é para você. Se você quer ser batizado essa noite, vem aqui na frente, queremos orar por você. Se você ainda não ora em outras línguas, você vai ser cheio do Espírito essa noite. Tem alguém? Todos cheios? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você chegou com alguma dor, alguma enfermidade, não é vontade de Deus que você fique passando por esse sofrimento, porque Jesus já levou sobre si o que você tem hoje, não é seu, não é seu. Nós cremos em cura nessa igreja. Quem entrar por essas portas doente, sai daqui curado. Se você precisa de oração por cura, nós queremos orar por você. Fique em pé no teu lugar. Fique em pé no teu lugar. Nós temos um pedido de oração também. Temos uma irmã aqui em pé. Tem mais alguém em pé? Me ajuda, por favor, a enxergar. Se você está vendo alguém de pé, próximo a você, fica de pé também, impõe as mãos sobre essa pessoa. Nós vamos orar em concordância. Nós vamos orar também por Djalma Leandro. Está fazendo um tratamento de artrite. E esse tratamento afetou o fígado e vai fazer agora novos exames. Além também de orar por Alcides Gonçalves, que está com câncer na próstata. Nós vamos orar por esses irmãos, por essa irmã que está aqui também. Você pode concordar comigo, irmão? Nossa oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos ligar na terra o que já está ligado nos céus, o que Jesus já fez por eles. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos pela saúde desses irmãos. A saúde, Senhor, de Djalma, a saúde de Alcides, a saúde dessa irmã, Pai, que você já resolveu esse problema em Jesus. E nós determinamos que os seus corpos se alinhem à palavra de Deus. Cura se manifestando neles agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade, nós temos autoridade sobre você. Tire as suas mãos agora em nome de Jesus. Declaramos cura, saúde, restauração completa nos seus corpos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Sábado teremos a nossa formatura. Domingo, o nosso aniversário. Vai ser um culto poderoso, meu irmão. Se eu fosse você, eu não perderia. E no dia 21, eu queria que você já anotasse aí na sua agenda. A gente está falando aqui das vindas de Jesus. Dia 21 é o nosso especial de Natal aqui da igreja. Amém? No culto da noite também. Então, se programa, traz teus familiares. Vai ser uma festa muito linda. Eu queria chamar
Pastor Marcos. A gente já vai encerrar já já. Só dá mais alguns minutinhos, por favor.